Meu nome é Tatiana Gurgel, sou advogada, gestora social de uma instituição chamada GECRIVA e acredito que a temática do trabalho infantil é muito importante de ser discutida para que a gente possa contribuir com a redução dessas situações no nosso país e está no mundo inteiro. Meu nome é William Santos, sou advogado, moro em Belo Horizonte, humanista, sou atual presidente da Comissão de Direitos Humanos na OAB de Minas Gerais e membro também da Rede Nacional de Advogados Populares, onde discutimos alguns temas, inclusive a questão do trabalho infantil da criança e adolescente. Eu queria registrar que é importante esse tema, até porque a atualidade no mundo, esse tema é importante. As questões, por exemplo, dos refugiados, dos números que aumentam no Brasil com relação ao trabalho infantil. Então são temas da atualidade que é muito oportuno. Isso está sendo discutido na TV Horizonte. Olá, eu sou Célia Carvalho Narras, sou psicóloga e atuo como coordenadora especial de políticas para criança e adolescente da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania do Governo de Minas Gerais. A discussão do trabalho infantil é primordial para que a gente possa desmistificar esse mito de que o trabalho favorece a formação das nossas crianças e para que nós possamos, como sociedade, atuar na proteção das nossos meninos e meninas mineiros. E eu sou Jade Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá, o lugar da criança deve ser na escola, mas não é o que mostra uma recente pesquisa do IBGE. 2,7 milhões de crianças estão em situação de trabalho infantil. Desde 2013, o Brasil vem registrando aumento dos casos de trabalho entre crianças de 5 a 9 anos. Em todo o país, a mão de obra infantil ainda é explorada de forma indiscriminada, seja em áreas urbanas, nos campos ou mesmo dentro de casa. Tatiana, William, Célio, alegria ter vocês aqui para discutir um tema que no Horizonte Debate a gente costuma dizer que não tem sim ou que não tem não. Todo mundo é contra crianças trabalhando. Mas gosto mais de uma reflexão que o Leandro Carnal fala, de que a casa é a última fronteira da ética. Então, muitas vezes na praça, as pessoas se dizem muito moralmente bem comportadas, mas que dentro de casa isso não acontece. Célia, como começar a prevenção a trabalho infantil nessa altura do campeonato? Eu acho que o muito importante na hora que a gente vai discutir o trabalho infantil é a gente entender o que a gente chama de trabalho infantil, né? Porque a gente vê muito dizendo que o trabalho enobrece, que a gente tem que trabalhar, as pessoas têm que se formar. Quando a gente está falando do trabalho infantil, o que a gente está falando é da exploração da mão de obra das crianças e dos adolescentes e uma impossibilidade dessas crianças de atuarem e de se desenvolverem enquanto crianças nos espaços de formação, estão na escola, com os amigos e tal. A gente não está falando de solidariedade familiar. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a criança e o adolescente precisam passar e ter esse período, assim, de uma etapa de desenvolvimento sadio, ter tempo de ir para a escola, ter tempo de brincar, ter tempo de aprender a ser responsável, para aí ter tempo de se formar, de ter uma boa qualificação e aí entrar no mercado de trabalho de uma forma mais qualificada, mais madura e aí mais responsável. Então, acho que o que a gente tem que pensar na hora que a gente pensa combate ao trabalho infantil é que a gente está pensando na proteção dessa criança e na formação de um cidadão mais responsável, mais produtivo, né? Assim, que tem mais possibilidade até de devolver para o mercado de trabalho uma mão de obra mais qualificada. A Célia responde, William, essa minha pergunta da ética da casa como a última fronteira, porque estamos falando de um tanto de gente que talvez agora nos assiste e que pensa assim, eu trabalho desde não sei quantos anos de idade, né? Que lá vem esse povo, esses psicólogos falar que criança não pode trabalhar, e aí eu tenho um tanto de menino lá no morro de 13 anos mexendo com balança de precisão, com 14 andando de R15.
Tipifica o trabalho infantil para a gente, William. O que é o trabalho infantil tipificado na lei? Como que funciona isso? Primeiro que não vou fazer essa crítica, não. Mas eu posso ser exemplo. Trabalho desde os 12 anos de idade. Sim. E sem carteira assinada, porque na época eu não podia. Né? Era maior de 14 anos. E essa mudança veio em 98, né, com a emenda constitucional que foi, segundo, para atender interesses da Organização Internacional do Trabalho, mas que estava por trás do governo era justamente a questão da previdência social. Né? As pessoas aposentarem cedo era um problema. A gente vê que isso continua até hoje. E, no entanto, o problema continua e estão falando em reforma da Previdência. E só para falar, né, a questão do trabalho infantil, e é bom saber a questão da criança, que pelo ECA, que é de 90, Estatuto da Criança e Adolescente, ela fala que criança é considerada aqueles que têm até 12 anos de idade incompleto. Né? Isso é importante frisar, até porque tem muita diferença. Nós que somos operadores do direito, e a gente sabe que tem muitos outros advogados que às vezes confundem. Existe uma legislação especial que trata da criança e adolescente, não é com o Código Civil, que tem muitas diferenças nisso, né? Mas o que a gente acha com relação a isso? Que a chamada extração da mais-valia, ela não está acontecendo sem fronteira. Ela está pegando, inclusive, pela crise que vivemos por outros motivos, aquelas crianças e adolescentes, inclusive nos grandes centros, né? Agora, só vou abrir um parâmetro, né? Um parêntese. Algumas cidades do interior e mesmo, né, do sertão do nosso país, no Nordeste, região Norte, é normal a criança, tá, e mesmo o adolescente fazer o trabalho. Isso já é tradição. Né? Mas eu não falo que isso também deixa de ser ilegal. Lá eles consideram isso que você está falando. Né? Tem muita gente que faz crítica. A proteção demais da criança e adolescente não pode acontecer, porque vai crescer assim, assim, assado. Né? Às vezes algumas mães ainda falam, não, tem que ser a base do chinelo, o chinelo que vai resolver. Antigamente era assim, né? Mas o que a gente acha? O mundo evolui, né? As pessoas evoluem, né? Nós estamos passando por um momento no nosso país em que o índice aumentou, inclusive, dos desempregados, e onde que a maioria, né, que é aquilo que a gente fala do núcleo familiar, ele está sendo estabilizado. Então, tem muitas crianças e adolescentes que vão para o mercado informal, que às vezes não cai, não sai nem em pesquisa. Agora, William, deixa eu pegar um pouquinho do gancho da sua fala. Tatiana, como que é possível a gente desconstruir quase que uma verdade cultural da nossa sociedade? Diz que o William disse, né, assim, eu trabalho desde os 12 anos, eu também, né? Mas chega uma hora que isso não enobrece sociedade nenhuma, né? Você bater no peito e falar assim, eu trabalho desde os 12 anos, trabalho no restaurante do meu pai, então eu aprendi ali com ele algumas coisas. Comecei a dar aula de inglês com 15, mas dar aula de inglês com 15 é show de bola. Estava crescendo, um trabalho educativo. Mas aquele menino que está vendendo bala no sinal com 12, com 15, isso não enobrece ninguém, nem nenhuma sociedade, não é? Eu acredito, assim, que alguns jargões sociais que as pessoas utilizam de forma muito corriqueira para naturalizar algumas ideologias, para considerar que, eu não estou fazendo nada de errado. Afinal, na minha época, afinal eu cresci assim. E eu acho que as pessoas desconsideram um pouco o contexto em que nós vivemos. Geração 70, geração 80, viveu num contexto de proximidade familiar, de fortalecimento de vínculos um pouco maior, onde a televisão, as redes sociais, né, o celular, não tirava tanto tempo dessa aproximação familiar. Então, apesar de haver uma cobrança, isso sempre existiu, uma cobrança dos pais em relação a uma educação formativa, a uma educação de compreensão sobre as responsabilidades, o compromisso que você deve assumir na sociedade, isso existia abraçado por um afeto familiar, por um afago, o que hoje não existe. Hoje a gente se depara com situações de abandono intrafamiliar. As crianças estão literalmente abandonadas dentro de suas casas. Né? Recentemente, nós criamos um REP na instituição, né, no GECRIVA, chama REP da Proteção, e o REP fala no refrão assim, me olhe, me escute, me proteja. São etapas importantes que a criança precisa sentir dentro da família. Me olhe, né? Me observe, veja do que eu preciso.
vejo as minhas necessidades. Eu preciso aprender sobre responsabilidade? Preciso. Mas de que forma isso pode ser trabalhado comigo? Eu acho que os conceitos são extremamente importantes. Eu não faço crítica alguma, né, ao conceito que se deve trabalhar com a criança. De disciplina, amabilidade, claro. disciplina, compromisso, respeito, responsabilidade. Isso é extremamente importante. Mas como você faz esse trabalho? Será que só o trabalho infantil é capaz de preencher essa lacuna? Será que eu só posso trabalhar responsabilidade se o meu filho for o atendente do comércio? Será que eu só trabalho compromisso se ele tiver que acordar cedo, né, para dar a mamadeira da criança que chora porque eu tenho que trabalhar? Será que essa é a forma ideal de trabalhar esses conceitos, esses princípios? Então, assim, eu acho que essa é uma questão. Tatiana, eu vou fechar esse primeiro bloco com essas questões para trabalhar essas questões no segundo bloco. E fechar esse primeiro bloco com uma fala belíssima do Frei Beto. Frei Beto vai dizer que a infância, ela, por mais que tenha sido a sua, de dificuldades, de privações, lembramos sempre com muito carinho dessa infância. E que quando você vê a infância de uma criança roubada, é como se você estivesse também tendo a sua infância roubada. Palavras do Frei Beto. Fique conosco, até daqui a pouquinho.